Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Todos bem? Que bom. Eu sempre já disse isso antes, vou dizer de novo, sempre quando eu ouço essa canção, eu me lembro da minha conversão. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei dentro de uma igreja evangélica. Era teimoso, não gostava, não suportava e tudo aquilo mais. Talvez muitos aqui se identificam comigo assim. E eu me lembro que eu fui convidado, muita insistência, então para não ficar muito chato, eu peguei e fui nessa igreja. E cantava essa canção. Aí aquele negócio ficou na minha cabeça. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aquilo ficou impregnado, aquilo ficou falando. E tem algumas coisas que a gente não esquece quando a gente entra, quando a gente se impacta com alguma coisa. Aquele ditado que diz assim, a primeira impressão é a que fica, né? Eu me lembro que tinha um versículo, eles estavam fazendo uma campanha, Jeremias 33:3, clama a mim que responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas, né? Coisas grandes e firmes que não sabes, tal. E aquilo também ficou marcado na minha vida. Eu me lembro que aquilo foi quebrantando, sabe? Foi começando a quebrar o preconceito, começando a quebrar aquele olhar que eu tinha contra uma igreja evangélica, contra os chamados crentes, né? Não gosto de crente, não sei o que e tal. Porque eu tinha um receio disso, eu tinha um certo trauma disso daí. E eu fui quebrando, e essa canção ela me ajudou a quebrantar, né? Então sempre quando eu ouço essa canção, eu me lembro dessa minha primeira participação numa igreja. Assim, talvez alguns aqui estão passando pelo mesmo caminho, conversando com o irmão lá fora, está cuidando dos carros também, estou começando agora. E é muito interessante, é muito gostoso quando você relembra tudo isso aí, amém? Querido, nós estamos fazendo uma campanha, um Deus de provisão, um Deus proverá, né? Quantos creem nisso? Que Deus se não está provendo, vai prover na sua vida, amém? Eu creio que Ele já está provendo em nome de Jesus. Então abra sua Bíblia aí, na palavra da campanha, no tema da campanha, Gênesis, capítulo de número 22, e nós vamos ver algumas provisões de Deus, e nós vamos ver aquelas que, com certeza, elas se encaixam nas nossas vidas, amém? Gênesis capítulo 22, nós vamos ler apenas um versículo de número 14, porque você já conhece essa palavra, já conhece essa passagem, então apenas um versículo aqui, amém, queridos? Primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 22, versículo de número 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, ou seja, até nos dias de hoje, ele é chamado, no monte do Senhor se proverá, amém? Amém. Graças a Deus, fecha os teus olhos, Senhor, e nós cremos nessa palavra, Senhor, nós cremos que Tu és Jeová Jiré, nós cremos, ó Deus, que Tu és um Deus provedor, Tu és um Deus que entra, meu Pai, com as nossas necessidades, o Senhor entra, meu Deus, com aquilo que nós precisamos, até mesmo, meu Pai, quando nós não esperamos, o Senhor entra com a Tua provisão, meu Deus, e nós queremos agradecer ao Senhor por isso, e nesta campanha que nós estamos fazendo, ó Pai, nós queremos aprender cada vez mais, esperar no Senhor, porque na Tua hora, no Teu momento, a Tua provisão vai chegar, ó Pai. Olha para a Tua igreja, meu Deus, muitos estão aqui nesta noite com o coração aflito, com a sua mente preocupada, estão preocupados com o dia de amanhã, com as contas que terão que pagar, meu Deus, talvez muitos não tenham dinheiro ainda para pagar, precisam fazer compra, mas ainda não têm o dinheiro, precisam, meu Deus, entrar com a providência dentro do lar, mas não têm condições, mas nós cremos, meu Deus, que servimos um Deus que é fiel, que é vivo, que é verdadeiro, que pode todas as coisas, ó Pai, e o Senhor, meu Deus, assim como diz a Tua palavra, até aqui o Senhor tem nos sustentado, meu Pai, e nós queremos, meu Deus, crer cada vez mais que o Senhor vai continuar com isso, Senhor Jesus, cuidando das nossas vidas, cuidando das nossas causas, estamos depositando tudo na Tua presença, meu Deus, porque sabemos no Deus que nós confiamos, ó Pai, por isso nós estamos aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra, a palavra de um Deus provedor, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, queridos.
Essa palavra aqui, quando o pastor já abriu a campanha com essa palavra, quando Abraão pegou seu filho e levou para ser sacrificado, Deus pediu o filho dele em sacrifício, e ele não pensou duas vezes, não questionou, não murmurou, creu em Deus, porque sabia que de Deus iria chegar uma provisão. Se Deus tinha feito uma promessa para ele, que dele sairia uma grande nação, então ele podia ficar descansado, porque se ele realmente matasse o menino, de uma maneira ou outra, ele ia levantar uma nação através da vida dele, amém? Então essa era a confiança que Abraão tinha, por isso ele chamou aquele lugar que Deus proverá. Quando o menino olhou para ele e falou: pai, olha, nós temos a lenha, nós temos a faca, mas e o cordeiro, pai? Cadê o cordeiro para a gente sacrificar? Aí ele falou: olha, Deus proverá, Deus vai prover para nós um cordeiro. E o menino ficou descansado, tranquilo. O pai dele falou e subiu. De repente o menino se vê amarrado em cima de um altar, com o pai apontando uma faca para ele. De repente o coração dele pode ter se entristecido: mas pai, eu sou teu filho, mas por que o senhor vai fazer isso comigo? Talvez o garoto pudesse ter questionado. Aí quando se vê aquela faca apontada para ele, ouve-se uma voz, fala: olha, não sacrifica o garoto, não, olha para trás, tem um cordeiro ali. Mas interessante que quando eles sobem naquele lugar, eles começam a procurar pedras e começam a andar pelos lugares, procurando pedras para fazer o altar, amém? E pega uma pedra aqui, pega outra ali, pega outra ali, vamos, faz o altar, coloca a lenha, está faltando lenha, pega um pouquinho mais de lenha, pega uma aqui, outra ali, tal. E nessas andanças deles aqui, nenhum deles viu o cordeiro, nenhum deles viu o cabritinho. O cabritinho amarrado, ele fica, gritando. Eu não vou imitar um cabrito aqui, não, eu não vou dar essa oportunidade para vocês, não. Ele fica gritando ali. Aí eles iam escutar, claro, mas não estava ali. Mas da onde que veio esse cordeiro? Da onde? Foi provisão de Deus, amém? Provisão de Deus, na hora que você menos espera, a hora que você menos imagina, quando você vê com o ditado que diz: a corda está no pescoço, a cadeira já está saindo do lugar, e que você vai cair, se enforcar, Deus vem com a provisão. Quando você menos espera, Deus está ali, provendo. Fala: olha filho, isso aqui é para essa situação, para outra depois a gente vê, mas para essa situação, eu estou entrando com essa provisão, amém? Então, nessa campanha que nós estamos fazendo, queridos, nós precisamos confiar nisso, nós precisamos acreditar nisso. Como é que está a situação? Se você perguntar para cada um aqui, de uma maneira ou de outra, a situação está difícil. Se você perguntar lá fora, então, misericórdia. Eu atendo pessoas que vêm de fora, são motoristas de caminhão, que chegam lá na empresa para descarregar, e a gente para conversar. E aí, como é que está? Rapaz, hoje estava me falando: todo lugar que você vai, aonde você para carregar ou para descarregar, está ruim. Empresas estão demitindo, empresas estão dando férias, isso, aquilo, mas está ruim. Todo lugar que você vai, está ruim. E está ruim. E nós, como servos de Deus, nós precisamos acreditar que Deus é um Deus provedor. Amém? E é quando está ruim, é que Deus entra com a provisão. Amém, queridos? Porque o que é provisão? Provisão é aquilo que você recebe quando você precisa e não está esperando. Ou seja, você está precisando daquilo ali desesperadamente, mas naquele momento você não espera, e de repente acontece uma bênção de Deus e chega um milagre na tua vida. Amém? Porque Deus, ele é um Deus de repente. A hora que você menos espera, você pediu, às vezes até esqueceu já daquilo que você pediu, quando você vê, de repente, Deus está colocando na sua vida, amém? E não é assim na vida, é assim na vida de muitos homens de Deus, e é assim em muitas passagens da Bíblia. Se você for procurar na Bíblia, você encontra 1 milhão de pessoas que foram abençoadas por Deus, e Deus entrou com providência, amém? E nós vamos ver algumas nessa noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, nós vamos ver a partir do versículo de número 4, quando o profeta Eliseu, ele começa o seu ministério. Ele é
sucessor de Elias. Elias subiu aos céus e deixou Eliseu como seu sucessor. E nós vemos coisas interessantes feitas através de Eliseu. Claro, feito por Deus, mas através de Eliseu. Amém? Capítulo de número 4, a partir do capítulo de número 4, nós vemos Eliseu entrando com providência na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas foram abençoadas através da vida deste homem aqui. Então nós começamos ali com o azeite da viúva. É uma passagem conhecida que todos conhecem. Ele estava andando, fazendo suas caminhadas, suas peregrinações, e a terra passava por uma seca terrível. E ele foi visitar uma cidade. Chegando lá, ele chega nessa cidade, ele encontra uma mulher que está numa situação muito difícil. Se a gente acha que a nossa situação está ruim, dessa mulher está pior ainda, porque ela já estava entregando os seus filhos para pagar dívidas que o seu marido tinha deixado. Então a situação estava ruim, ela não tinha dinheiro, ela não tinha alimento dentro de casa para poder trocar pela vida dos filhos, porque numa época de seca, qualquer alimento vale uma fortuna. Ela não tinha nada. O profeta chegou, ouviu a situação dela e falou: mulher, o que é que você tem aí? Para a gente ver o que pode fazer. Ele falou: olha, eu só tenho aqui uma botijinha de azeite, só isso, nada mais. Ele falou: só isso? Eu penso assim que ele podia ter entrado num diálogo com ela e dito assim: mulher, tu tem uma fortuna na mão, você está aqui, você está rica e não sabe. Não é? Ele não tem esse diálogo, mas ele podia ter falado. Falou: sai pela vizinhança, pega as panelas, pega a vasilha, aquela coisa toda que você sabe, que você conhece, traz para dentro da sua casa e vamos encher, e enche, e enche, e enche. Cadê as vasilhas? Acabou? Acabou a vasilha, mas o azeite não. A Bíblia fala que o azeite cessou, ele não acabou. Ainda tinha azeite na botija ainda. Aquela mulher tinha azeite para pagar as contas, para vender, para comprar alimento, para sobreviver durante toda aquela temporada de seca. Amém? Provisão de Deus. A hora que ela menos esperava, a hora que ela já estava para entregar os filhos, o profeta chega com a provisão, fala: mulher, aqui está a tua provisão. Deus proveu na sua vida. Amém? Seguindo aqui, nós encontramos uma outra passagem, fala sobre a sunamita, uma passagem que eu gosto bastante também. Você segue ali o texto, a partir do versículo de número 8, e tem a história toda ali, uma história longa, mas eu vou resumir para você ver como é que Deus, Ele entra com providências em diversas áreas das nossas vidas, não é só na área financeira, porque conta a história ali, que essa mulher, ela era uma mulher rica. Como ela era uma mulher rica, então, tinha dinheiro, tinha comida, tinha casa, tinha família, tinha um lar abençoado, estava tranquila. Ela chegou e falou para o marido: olha, este homem que sempre passa por aqui, eu vejo que ele é um homem de Deus. Vamos chamar um pedreiro, vamos chamar um homem para construir um quartinho para ele, para que quando ele vier, ele possa pousar ali. Eu vejo ali uma provisão de Deus também na vida do profeta. Já pensou o profeta, quando ele voltou naquela cidade, falou: opa, tem um quartinho para você ali agora. Provisão de Deus, ele não esperava isso. Mas a provisão de Deus na vida da mulher foi uma coisa linda. O profeta chegou, pousou naquela casa com o seu ajudante. De repente eles pararam, olharam e falaram: nossa, mas que beleza, que bênção, né? O que é que nós podemos fazer para retribuir isso? Aí eles conversando, bate-papo daqui, papo dali, falam: o que é que você viu que está faltando na vida dela? Perguntou para o menino. Aí Geazi falou: olha, eu vejo que ela não tem filho, eu vejo que está faltando alguma coisa, alguma alegria está faltando na vida dela, parece que ela não tem filho, porque eu não vejo criança para lá, correndo para lá e para cá, nada, não vejo essa alegria. Aí o profeta chamou a mulher, falou: mulher, daqui 1 ano, a gente vai voltar aqui e você vai estar segurando um filho no braço. Ela não ficou: glória a Deus, aleluia. Falou: opa, profeta, peraí, vai devagar. Meu marido já é idoso, eu já sou idosa, então se eu não tive filhos até agora, não vai ser agora, calma aí, segura aí. Ela ficou com o pé atrás. Aí a Bíblia diz que o tempo passou, ele voltou lá e o menino estava lá. Provisão de Deus na vida dela. Era uma mulher rica? Era. Tinha tudo que precisava? Tinha, mas não tinha uma alegria, faltava uma alegria na vida dela. O que era essa alegria? O dinheiro não podia comprar.
Talvez hoje um dinheiro com um tratamento que você faça, ele consiga comprar, mas naquela época não. Naquela época não tinha inseminação artificial, aqueles negócios todos, não tinha. Naquela época tinha que ser daquele jeito mesmo, não é? E não estava tendo jeito. Aí passou-se um ano, estava lá a criança. Mas conta a história que o tempo passa, não é? E as coisas também mudam. E aquela alegria daquela mulher também passou. De repente, o que era alegria, cessou, virou choro. Mas o interessante, quando nós vemos essa passagem, nós vemos que aquela mulher, ela ficou firme, num momento onde qualquer um de nós, que somos pais, mães aqui, se desestruturariam, cairiam em pedaços. O único filho dela morreu, um filho que veio de um milagre, que veio de uma bênção, que veio da promessa de um profeta, morreu. Aquela alegria toda se foi. Mas e aí? De repente, estava tudo bem? Estava, mas de repente, alguma coisa aconteceu. E é isso que nós precisamos ficar preparados, porque de repente, Deus pode trabalhar de um jeito, mas também Deus pode trabalhar do outro jeito. O trabalhar de Deus, ninguém pode impedir, e ninguém pode questionar. Quem somos nós para questionar o trabalhar de Deus? E o interessante é que nós vemos o que acontece com essa mulher. Ela vai, pega seu cavalinho, fala para o seu marido, fala, olha, eu vou lá visitar o profeta. O marido questiona um pouco, mas tudo bem, deixa aí. Como é que está o menino? Está bem, está tranquilo. E ela na caminhada, sem parar, o profeta vê, fala, vai lá de encontro com ela. Pergunta se está tudo bem com o menino, pergunta se está tudo bem com o marido. Está tudo bem? Está tudo bem. O menino estava morto, estava morto na casa dela, deixou lá na cama, morto. Está tudo bem, tranquilo. Só que quando ela chegou aos pés do profeta, ela desabou. Ela chorou, ela gritou, ela esperneou, falou, profeta, eu não falei para você não fazer isso comigo, eu falei para você, profeta, não brinca comigo, não brinca com os meus sentimentos, eu estou bem assim, você vai me dar um filho? Aí o profeta entendeu a situação. Sabe, eu acho que o interessante é que ele falou assim, olha, Deus me ocultou isso. Deus não revelou para o profeta que a mulher ia vir para ele e ia falar para ele que o filho estava morto. Ela chegou e disse, ele entendeu. E ele começou a perceber o sofrimento dela. E falou, olha, Geazi, vai na frente, porque o negócio está complicado. E Geazi foi na frente. Mas tudo aconteceu quando o profeta chegou lá, se debruçou, orou, pediu a Deus. E o que aconteceu? Aquele menino ressuscitou. Então, queridos, quando a situação está ruim, está desesperadora, nós temos que buscar a Deus, buscar as pessoas certas, se debruçar com as pessoas certas, chorar com as pessoas certas, orar com as pessoas certas, para que a gente possa receber de Deus aquilo que a gente está precisando. Amém? Qual era a necessidade daquela mulher? Aquela mulher queria resgatar a alegria dela de volta. Tranquilo. Então Deus entrou com providência nessa área também. Aquilo que está deixando você triste, aquilo que está deixando você amargurado, preocupado, talvez você não tenha falta de nada. Graças a Deus, a tua casa é uma bênção. Olha, a tua geladeira está abastecida, a tua despensa está abastecida, a tua garagem está abastecida, o teu guarda-roupa está abastecido, o teu banco, a tua conta bancária está abastecido. Graças a Deus, mas está faltando alguma coisa. E é aí que Deus entra com a providência. É aí que Deus vai entrar naquilo que você está precisando. Fala, o Senhor conhece a minha vida. Deus, olha, eu preciso disso. E Deus, Ele vai entrar em nome de Jesus, amém? Vamos andar aqui. Olha, Deus, esse profeta, ele é tão uma bênção, que ele continua com a sua missão de fazer o bem, não é? Aí conta aqui, no versículo de número 38, que ele estava ministrando, ensinando um grupo de profetas, e a terra não estava legal, a terra não estava produzindo, era seca, a situação estava difícil, e para os profetas também não tinha comida, não tinha aquela comida sobrando, que beleza,
somos homens de Deus, está tudo abençoado. Não, não é? Mas chegou a hora do almoço, Eliseu falou, olha, vai lá e vamos preparar um rango para a moçada aí, né? A galera está com fome. Aí saiu um lá meio despreparado, e saiu no meio do mato, pegando as coisas ali, sei lá o que ele estava catando, mas a Bíblia diz que ele pegou uma erva daninha ali, uma erva venenosa, uns frutos ali venenosos, ele não conhecia. Picou, colocou tudo na panela, jogou um alho, temperou ali e tal, mexeu, fez aquele cozidão, beleza, o cheirinho estava bom, tal, vamos comer, pá, 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 pá. De repente a galera começou a passar mal. Os caras começaram assim, ter um enjoo, alguma coisa, tal, falaram, olharam, falaram, opa, tem morte na panela aqui, profeta. O profeta olhou, rapaz, negócio que não está bom. Pegou farinha, acho que está faltando tempero aqui. Jogou uma farinha lá, tal, mexeu, opa, agora está bom. Estava faltando farinha, né? Aí Deus entrou com essa providência também. As pessoas iriam ali, ó, eles iam morrer, porque estavam comendo uma erva daninha ali que ia fazer mal para ele, ia matar. Aí ele entra com essa providência também. Então, queridos, nós temos que ver em todas as áreas da nossa vida, áreas que muitas das vezes nós não estamos percebendo. Deus está entrando com providência e nós não estamos nem falando, olha Deus, parece que o Senhor está esquecendo de mim, e Deus cuidando. Olha Deus, o Senhor parece que não está olhando para mim, e Deus cuidando. Ah Deus, o Senhor esqueceu de mim, e Deus cuidando. E nós não percebemos detalhes pequenos que Deus faz nas nossas vidas, que nós não percebemos. Percebemos detalhes grandes. Olha, Deus ressuscitou o filho da mulher. Olha, Deus entrou com grande providência aqui. Mas e as pequenas? Parece pouca coisa você pegar ali uma farinha, jogar numa panela, mexer e comer. Parece pouca coisa, mas não é. São grandes coisas, e muitas das vezes nós não nos apercebemos disso, amém? Então, nós precisamos ficar um pouco mais atentos com relação a isso, tá? Eu vou pular aqui um pouquinho aqui, e nós vamos um pouquinho para frente, vamos falar de saúde agora, que Deus ele também entra com providência na nossa saúde, amém? Capítulo de número 5 aí, também bastante conhecido, um pouquinho para frente. Esse homem, vocês conhecem também, Naamã, chefe de um exército poderoso, um homem orgulhoso pelo seu status, pela sua posição, pelo seu alto nível, era o rei, depois era ele era chefe de todo o exército da nação. Então, um cara extremamente senhor de si, nariz empinado e tudo mais. Porém, era um homem que tinha uma lepra, ele tinha lepra. Então aquilo jogava o ser humano a nada. Sabe o que é nada? Jogava o ser humano a nada. Então toda aquela posição que ele tinha não era nada diante da doença que ele tinha. Mas ele ficou sabendo que tinha um profeta que poderia curá-lo. Você conhece a história, eu vou dar uma resumida aqui. E ele foi buscar o profeta. O profeta falou para ele, olha homem, você quer ser curado? 7 vezes no Rio Jordão, vai lá e mergulha. Ele falou, opa, peraí. Eu saí lá da minha terra para vir aqui, para mergulhar 7 vezes, que isso? Que homem de Deus é esse? Né? Mas aí ele, durante a caminhada, alguém chegou para ele e falou, mas Senhor, custa nada, né? Vai lá, dá 7 mergulhinhos ali, pronto. Ele foi lá, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que ele já estava cansando, desistindo, 7, aí a bênção veio, a providência veio, amém? Entra também na vida, na área da nossa saúde, a providência de Deus, de maneira assim que a gente não entende, que a gente não consegue imaginar. Quem é que podia dizer que fala, olha, se a água está suja, contaminada, Rio Jordão, é um esgotão isso aqui, é igual você pegar e entrar lá no Rio Tietê, é sujo e tal, como é que essa água pode me curar? Mas não foi a água, não foram as 7 vezes, não foi nada disso, foi provisão de Deus, amém? Provisão de Deus. Deus entrou com aquela providência ali, aquele homem estava precisando, e o mais interessante de tudo, sabe o que é? Não foi somente a cura física daquele homem. Se você ler o texto, se você continuar olhando, ele vai chegar para o profeta e vai falar assim para o profeta, olha profeta, eu vou ter que chegar na minha terra, eu vou ter que chegar para o meu rei,
eu vou ter que me apresentar a Ele. Muitas das vezes, o meu rei, ele vai num templo e se prostra diante de outro Deus. Eu não quero mais fazer isso, mas eu tenho que fazer isso, porque a partir de agora, eu quero servir ao Deus de Israel. Além daquele homem ter o seu físico curado, ele teve o seu espiritual também curado. Amém? Então, queridos, olha o que Deus faz. O tratamento de Deus, da maneira como Deus tratou desse homem, fez com que ele, acometido de uma lepra, passasse por um rio contaminado, fosse curado e depois de ser curado, fosse também, digamos assim, convertido. Então são providências, são bênçãos de Deus que vêm nas nossas vidas. Essa semana nós fizemos uma campanha, estamos fazendo uma campanha num lar, e eu ministrei lá. Gostaria que você abrisse aí na sua Bíblia, só para a gente finalizar, livro de Lucas, capítulo de número 7, essa passagem aqui, eu estou sempre colocando passagens aqui que eu gosto, e que sempre a gente consegue tirar um pouquinho mais daquilo que já foi dito. A partir do versículo 11, fala sobre o filho da viúva de Naim. O título ele vem assim, olha, o filho da viúva de Naim. Quando você lê um título desse, você se apega ao filho de uma viúva. Você se apega ao filho de uma viúva. Fala, vamos ver o que aconteceu. E aconteceu pouco depois de Jesus ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam paravam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Essa palavra aqui, queridos, eu acho ela linda, 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 porque Jesus, ele é extraordinário. Eu já falei isso aqui, já ministrei sobre isso, mas gostaria que você entendesse, porque uma multidão vinha de um lado, outra multidão vinha de outro, uma trazia a morte, a outra trazia a vida, né? E essas duas multidões, elas se encontraram, não por acaso, nada de destino, mas quis assim Deus que essas multidões elas se encontrassem, uma trazendo a morte e a outra trazendo a vida. Jesus de um lado, a morte do outro, não é? Quando essa multidão estava olhando para lá, eles viram a morte, eles viram um caixão, eles viram as pessoas carregando um caixão. Mas o interessante é que quando Jesus olha para aquela multidão, olha para aquele povo, ele não vê a morte ali. Ele olha e vê uma mulher, ele vê uma viúva. E ele olha para aquela viúva de uma maneira tal que nós não conseguimos entender, que nós não conseguimos olhar. Ele olha e vê tristeza, preocupação, amargura, sofrimento, rancor, preconceito e tudo mais que uma mulher viúva sofria naquela época. E a única fonte de renda daquela mulher estava sendo levada num caixão. Enquanto todo mundo olhava, coitadinho do menino, pobre menino, tão novo, Jesus olhou para a mulher e falou: opa, essa mulher precisa de uma provisão, precisa de uma provisão. Deus podia abrir a porta do céu, fazer chover dinheiro na casa dela, Deus podia fazer tudo isso, mas Deus chegou, tocou no menino, falou: menino, levanta e vai ajudar a tua mãe. Então, queridos, de repente Deus muda a vida daquela mulher. De repente parece que estava tudo bem na vida dela. Ela tinha um marido, ela tinha um filho, ela tinha uma vida normal, tranquila, vivia a vida dela ali, da maneira deles, do modo deles, da época deles, mas eles viviam. De repente, não sei porquê, o marido morreu, ela se torna uma viúva. O tempo passa, aquele menino talvez trabalhando, pagando as contas, levando comida para dentro de casa, mantendo a mãe, né? De repente, não sei porquê, o que aconteceu,
o menino também morre. E aí? E agora? As coisas mudam de uma hora para outra, mudam de bom para ruim, de ruim para bom, sem que nós possamos esperar. Aí quando aquela mulher achava que tudo estava perdido, e nós muitas das vezes passamos por isso, achamos que tudo está perdido, tudo está entregue, meu Deus, o que vai ser agora? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha casa, da minha família, do meu trabalho? O que é que vai acontecer? Aí de repente, Deus muda aquela situação. Deus pega aquele menino, levanta, coloca de pé, fala: mulher, Ele vai cuidar de você agora. Amém? Então nós precisamos entender isso, que quando Deus Ele quer trabalhar nas nossas vidas, Ele pode agir da maneira que Ele quiser. Ele pode fazer com que uma tragédia aconteça na nossa vida, para que a nossa vida possa ser abençoada. Loucura, loucura, mas Deus pode fazer isso. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Então nós precisamos estar preparados para receber de Deus aquilo que Ele tem para nos oferecer. Amém? Como aquela mulher, olha, de repente ela não esperava, o filho dela saiu para trabalhar com o marido levou a criança, aí de repente o marido leva e fala: olha, está passando mal, mas saiu bem daqui, mas está passando mal, não está legal, cuida dele. O marido voltou para o trabalho, de repente a criança morre. Então isso tudo a gente tem que estar preparado, né? Mas que a providência de Deus ela vem, amém? Isso é providência de Deus. Quando você menos espera, Deus está entrando. Agora você para pensar aí, o que é que Deus está entrando com providência na sua vida, e você fala: olha, é mesmo, Deus está entrando com providência nessa causa, eu não estava nem percebendo, eu achei que isso já estava perdido, mas de repente Deus está agindo. Isso é lindo. Quando Jesus chegou e olhou para aquela mulher, falou: não, eu vou agir na vida dessa mulher, eu vou fazer muito por ela, mas primeiro eu vou cuidar dessa causa aqui. Fala: ó, mulher, essa tua causa aqui eu estou cuidando, tá bom? Estou te colocando esse menino de volta, daqui para frente vocês começam a viver. Amém? Então que você entenda isso, que Deus, Ele é um Deus de provisão. Amém? Abra sua Bíblia aí para a gente finalizar. Salmo de número 46. Amém? Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Amém? Aí versículo 7 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Amém? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, queridos? Então que você saia daqui nessa noite sabendo disso, que o nosso Deus, Ele é um Deus de providência. Amém? Coloque-se de pé e nós vamos orar, agradecer a Deus, orar e agradecer a Deus pelas providências que Ele está colocando e que Ele ainda vai colocar nas nossas vidas. Amém? Porque quando Deus Ele olha para os seus filhos, Ele olha como um pai. Os que são pais aqui, os que são as mães, sabem disso. E quando você olha para o seu filho, você quer dar o melhor, mesmo que você não possa, mas você quer dar o melhor. Você quer dar o melhor tênis, você quer dar a melhor bicicleta, você quer dar a melhor roupa, o melhor alimento, você quer dar o melhor que você pode. Muitas das vezes você não tem condições, mas nós não somos Deus, nós somos humanos. Mas nós servimos Deus que tudo pode. E Deus, quando Ele olha para nós, Ele olha para nós como filhos necessitados. Mas Ele também olha para nós conhecendo a nossa vida.
e sabe aquilo que Ele pode nos dar. Ele sabe que se Ele nos der pouco, nós vamos ficar contentes. Sabe que se nos der muito, nós vamos ficar contentes também, mas talvez possamos nos perder, possamos achar, olha, agora eu tenho muito, Deus, agora eu não preciso mais do Senhor. Deus, Ele é assim, Ele sabe, Ele conhece a nossa vida. Muitas das vezes Ele deixa os seus filhos sofrendo um pouco, entre aspas, para que eles possam se lembrar que fala, olha, papai está aqui, tá bom? Está doendo? Vem aqui, papai sopra. Está ruim? Vem aqui, o papai arruma. Está difícil? Vem aqui, o papai ajuda. Papai está aqui para te ajudar. Sabe quando os nossos filhos eles estão com dificuldades? Eles dizem, olha, papai, eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Mamãe, eu preciso que a senhora me ajude nisso. E dentro do possível a gente vai e ajuda também. Deus, Ele também é assim. Deus, Ele é um Deus de provisão. Ele é Jeová Jiré. Ele é o Deus que quando você olha assim, de repente, olha, a bênção está aqui, a bênção chegou, eu nem esperava por ela. Acredito que muitos aqui têm testemunhos para dar, de providências que Deus está entrando, que Deus está fazendo. Você não precisa de algo mirabolante, extraordinário, para você falar que foi uma providência de Deus, não. O profeta simplesmente colocou farinha na panela para fazer uma bênção, coisa simples. E às vezes as coisas simples acontecem e você passa despercebido. Nós precisamos saber que Deus Ele está agindo no muito e no pouco, no muito e no pouco, no extraordinário e no simples, porque Ele é Deus, Ele é um Deus maravilhoso e cada agir dEle é um agir perfeito. E é nessa perfeição que nós confiamos, Senhor. É nessa perfeição que o Senhor tem de olhar para cada um de nós que estamos aqui, cada um, desde o primeiro até o último, cada um o Senhor conhece a nossa necessidade, o Senhor conhece aonde nós precisamos e o Senhor age, meu Pai. A providência vem, seja ela grande, seja ela pequena, independente disso, a providência vem, meu Pai, porque o Senhor provê, o Senhor é Deus Jiré. Senhor Jesus, quando o Senhor morreu naquela cruz do Calvário, o Senhor proveu para nós aquilo que nós não esperávamos mais, a nossa salvação. E a nossa salvação, ela veio naquela cruz de uma maneira extraordinária, fantástica, maravilhosa, mas dolorosa, mas ela veio para nós, ó Pai. E nessa noite, Senhor Jesus, nós queremos agradecer por cada uma das provisões que o Senhor tem colocado na nossa vida, Pai, desde o nosso alimento da manhã até o nosso dormir, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, nós queremos dizer muito obrigado, Deus. Obrigado pela provisão, obrigado pela providência, obrigado, meu Deus, pelo azeite, obrigado, meu Deus, pela ressuscitação, obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que nesta noite nós possamos sair daqui, meu Pai, sabendo que o Senhor ainda há de prover muito mais, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui, Senhor, o Senhor tem nos guardado e tem nos sustentado, e nós agradecemos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, e todos digam